O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber hoje os companheiros André e Basílio, ambos da bancada do programa Verdade e Luz, que vai ao ar todos os domingos a partir das 7 horas da manhã pela rádio CMN 750. Fazem parte também da bancada deste programa os companheiros Valmir Lima, João Boreço e Márcia Pachurlo. O programa Visão Espírita se propõe hoje a um diálogo sobre as bem-aventuranças. André é companheiro da Sociedade Espírita, do Centro Espírita Apóstolo Pedro, Basílio do Sanatório. Ambos trabalham na divulgação da causa espírita. Seja bem-vindo, Basílio. Obrigado, eu que agradeço o convite, o generoso convite. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Zola, e como sempre esperamos estar à altura do convite, né? Uma das frases mais marcantes de Mahatma Gandhi, que ficou para a história, foi que se perdessem todos os livros, mas se conseguisse se salvar as bem-aventuranças, né, a humanidade estaria ainda enriquecida de muito conhecimento. Nós nos propomos hoje a conversar sobre as bem-aventuranças. Basílio, qual o principal significado das bem-aventuranças? Como você já mencionou, né, não só Gandhi, mas todos os grandes pensadores, estudiosos, né, do Evangelho, reconhecem que o Sermão do Monte é a essência do Evangelho. Por isso que se refere sempre a esse farol da humanidade, né? Nele estão contidos todos os ensinamentos essenciais da doutrina cristã, sem dúvida. Basílio, a gente encontra citações das bem-aventuranças em Mateus e Lucas. Nós não temos ou não percebemos citações em João e Marcos, que são os principais evangelistas do Novo Testamento. Isto merece alguma reflexão? Qual é o seu parecer sobre isto? Sobre isso, nós temos que sempre lembrar, nos reportar, né, a própria orientação do benfeitor Emmanuel. Me lembro no livro Consolador, na pergunta 284, perguntaram então a Emmanuel, através do Chico, por que o Evangelho de João é diferente dos outros três. E ele explica que os três, tanto Mateus, Marcos e o próprio Lucas, escreveu para os judeus, para o povo local. E João tem um aspecto universalista. E ele ainda ressalta o problema da especificidade, né? Então, como nós sabemos que foi o chamado São Jerônimo que selecionou os evangelhos, né, lá no século IV, nós temos que reconhecer que esse trabalho dele foi um trabalho de realce, né? Ou seja, de todos os evangelhos que os historiadores nos dizem que era cerca de 60 à época, né? Ele selecionou esses 4 e, naturalmente, como nós sabemos, divinamente inspirado, né? Que ele contém esses 4 já é o suficiente para que a gente possa começar a entender essa insuperável mensagem de Jesus, que é o Evangelho. André, e vendo, aspas no que eu vou citar, porque é do Evangelho, e vendo a multidão, Jesus começou a falar, né? E aí nós queremos dividir com você, e você nos ajude a pensar junto com o nosso telespectador, uma reflexão. Como era e como se apresentavam esses seguidores de Jesus? Como é que eles eram a essa época? Seguidores de Jesus, pessoas simples, do povo, vamos dizer, mais humilde, com necessidades muito grandes, não só materiais, mas também morais. A multidão que o acompanhava necessitava de praticamente tudo que nós possamos imaginar. Roupa, alimento, casa, não tinham, eram desvalidos, abandonados, muitos deles, à própria sorte, né? Eles estavam à margem da sociedade.
E aí encontram Jesus com a sua mensagem imortal, né? De esperança no futuro. Por isso, muitos seguidores, muitos doentes, muitos desamparados, que tinham aquele conhecimento popular de que existia um Messias que curava, e todos se acorriam para a sua proximidade, para onde ele poderia estar passando ou iria ficar, para buscar esse pão espiritual, esse alimento da alma, né? Eles buscavam a sua remissão, né, através das curas que Jesus realizava. Então, era um processo de busca, entre aspas, da salvação material, mas saíam de lá claramente alimentados pelo pão espiritual, que era a mensagem do Evangelho de Jesus. Basílio, dentro dessa característica daquela população, havia no seio, né, do judaísmo dominante, porque aquele povo sofria o domínio de Roma, que era o domínio administrativo, o domínio político, o domínio do exército, e também sofria o domínio da fé, o domínio da religião dominante, que tinha aqueles que eram os senhores, que eram os responsáveis, mas também dominavam todo aquele povo sofrido, né? Então era um povo submetido a vários domínios, né? E tinha uma carência material imensa, uma carência espiritual, mas eles tinham uma crença, porque fazia parte da história do judaísmo que eles receberiam o Messias. Como entender este processo? Eles identificaram esse Messias dentro do próprio judaísmo, ou foi realmente o grande sofrimento que eles estavam expostos e a vinda e a possibilidade da presença de Jesus se tornou uma tábua da salvação? Nós temos sempre que recordar, né, a didática irretocável de Kardec através das obras básicas, né? E nós temos então as obras assessoriais que nos trazem muito esclarecimento sobre isso, né? Por isso que o nosso comentário, a nossa visão espírita, né, é sempre alicerçada na mensagem de Jesus. Me lembro que na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade superior: se Jesus já ensinou toda a lei de Deus, qual é a necessidade dos espíritos? Ainda terão mais alguma coisa a informar? Isso que é importante para a gente responder à sua pergunta. Eles esclarecem que Jesus falava por parábolas, por metáforas, e devido ao tempo e lugar, né? E que a mensagem do Evangelho já chegou o tempo dela ser divulgada para a maioria compreender, porque poucos compreendem e muito menos ainda praticam, né? Então, aonde é o raciocínio? Naquela época, como você bem citou, então, para que a gente tenha esse entendimento, é necessário, sim, sempre que se foque o estudo do Evangelho, lembrar desse sofrimento duplo do povo judeu, que eram, a gente pode usar o termo escravizados, né? Não só por dois impostos, que eram até hoje, né? Eles são os doutores da lei, também são governantes, então teriam um imposto, e mais o imposto de Roma, né? E aquelas seitas dominantes, né? Especialmente os fariseus, que espezinhavam o povo, excluía, né? Então, como você citou, você lembrou, nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que por uma intuição secreta, todas as culturas no mundo souberam com muita antecedência da vinda do Messias. E eles traziam intimamente essa certeza. E quando eles se depararam com a figura do Mestre, né,
que não tem comparação, o seu magnetismo, como diz o Públio Lentulus, da carta que escreveu ao imperador, ninguém ficou indiferente na presença de Jesus. Ou detestava ou amava. Então, seu magnetismo envolvia, como o André acabou de citar, aquelas pessoas sofridas, que hoje nós poderíamos usar o termo excluída, né? Então, que veio, por isso que ficou as bem-aventuranças, que é justamente para lembrar que diante de Deus ninguém está excluído, todos têm essa oportunidade e ninguém está deserdado. Então, é sim, essa sua pergunta faz muito sentido e deve ser sim entendido, explicado no momento para que a gente possa entender o Evangelho. Tem algumas palavras que têm muita força. Quando você fala, né, André, os pobres, né, você dá uma clareza de miserabilidade, de exclusão social, né, de abandono, né, de pessoas que estão submetidas a muito sofrimento, né, a carências de todas as ordens, né? E nós estamos diante de uma multidão que se aproximou de Jesus pobre, né? E Jesus geralmente era odiado pelos poderosos, né? Não sei, parece que tem alguma coisa semelhante com a atualidade, né? Mas continuando. Aí vai ter em Mateus 5,3 está: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós acabamos de falar de pobres, de todos os recursos materiais, né? De todas as situações favoráveis do dominante. E aí vem Jesus e fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Como é que nós vamos entender isto por uma visão espírita? Para a visão espírita, nós entendemos pobre de espírito, não aquele que é pobre de bens materiais. Muito pelo contrário, aquele que é pobre dos bens reais, que são os bens espirituais. É de onde viemos e para onde voltaremos, né? O plano espiritual. E o que é falta de bens espirituais? É só olharmos nosso mestre, modelo e guia e segui-los que vamos ter aquilo que devemos fazer, né? Benevolência, indulgência, perdão, misericórdia, ser manso e pacífico, ou seja, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que é isso? É se fazer como Jesus, é ter a compreensão que ele tinha. Sim, estamos muito longe disso, é verdade, mas esse é o caminho, essa é a propositura. Precisamos desenvolver o quê? O sentimento, desenvolver o nosso conhecimento espiritual, espíritos que somos. Somos espíritos vivendo uma passagem terrena, não terrenos vivendo uma passagem espiritual. O entendimento da doutrina espírita é essa forma contrária. Somos espíritos tendo uma experiência na matéria. E essa experiência na matéria não pode sobrepujar, não pode ser maior do que a nossa elevação, nosso desenvolvimento espiritual. Então, a elevação de sentimento não nos fará mais ou menos pobres de bens materiais, mas nos fará, claro, granjear muito mais bens espirituais. Então, é o desenvolvimento do sentimento, entendendo a dor alheia, entendendo o agressor, entendendo aquele que não nos quer bem. Essa compreensão faz parte desse desenvolvimento espiritual. Então, a pobreza de espírito é aquele que não quer o mal ao outro, aquele que prefere ser prejudicado do que prejudicar. Então, a pobreza do espírito é a sua elevação espiritual, o seu desenvolvimento. Como Jesus se permitia agredir, se permitiu ser crucificado, até acusado, sem levantar uma questão, sem agressão, sem julgamento, sem acusação. Para nós é uma situação muito difícil. Qualquer coisa queremos já
nos justificar, achar que estamos sendo injustiçados, não é bem assim, eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Nós temos sempre um desculpismo nas nossas ações. Isso mostra a nossa inferioridade, já que estamos num planeta de provas e expiações aonde impera o mal ainda. Mas depende de todos nós, os moradores desse planeta, o desenvolvimento do sentimento para que possamos alçar novos voos, buscar um outro patamar evolutivo. Nesse sentido, essa pobreza de espírito é a simplicidade que nós devemos ter no trato com todos, o respeito a todos, ao sofrimento, à dor, a todas as situações. Isso nos mostrará um caminho muito mais seguro, muito mais consistente para despertarmos na nossa vida espiritual de uma forma condizente com o que Deus espera de nós. Basílio, e o reino dos céus? Essa palavra, essa colocação que Jesus fez assim sistematicamente, né? Em muitas situações. Praticamente em todas as suas aparições, os seus ensinamentos, ele fazia questão de repetir: o reino dos céus é semelhante, não é? E interessante, por isso que, pelo menos, tenho certeza absoluta disso, né? Estudar o Espiritismo, o Espiritismo em si, as obras básicas, a essência do Espiritismo é fascinante, não é? Me lembro que da literatura toda, o mais específico, na lição 3 do livro Boa Nova, que como nós sabemos, né, é o Evangelho, esse livro maravilhoso de Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 3 chama Os Primeiros Pregadores. E Humberto de Campos narra que Jesus chegou em Jerusalém, assim, ao cair da tarde, e sentado como um peregrino, né, nas adjacências do templo, foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores, palavras deles, ociosos, né, que uns observaram Jesus, outros nem se aperceberam. Mas Hanan, que foi o juiz implacável da causa de Jesus no tribunal, se dirigiu a ele assim, ironicamente, disse: Galileu, que fazes da cidade? Ele respondeu: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. E o sacerdote, né, todo irônico, mas o que é o reino de Deus? Então aí tem a explicação que, quer dizer, é a essência, né? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, é o trabalho, por isso que o Espiritismo contribui, como afirma, com todas as letras, Allan Kardec, no livro, o último livro, que é a Gênesis, né? No primeiro capítulo da Gênesis, que se chama Caracteres da Doutrina Espírita, no item 41, ele nos fala que o Evangelho, o Espiritismo vem desentranhar o Evangelho das letras e nos explicar com simplicidade, né, que o ser que somos todos, sem exceção, né, porque nas leis divinas não cabe exceção, são todos iguais, nós temos dentro de si os germes suficientes para nos tornarmos uma perfeição relativa, né? Então, esse é um trabalho do Criador desde a nossa origem, que nós desconhecemos, né? Mas que é certeza absoluta. Todos germinarão no tempo certo, na hora certa. Claro que precisa esforço, né? E precisa dedicação. Mas o reino dos céus é obra divina no coração do homem. André, vamos seguir. E nós temos em Mateus 5:4, assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando nós estávamos fazendo uma reflexão sobre isso, nós colocamos assim: a qual choro
se referia a Jesus? Eu entendo que o choro resignado, né? E o que é isso? Porque sofrer, todos nós sofremos. Mais cedo ou mais tarde, mais ou menos, todos nós temos uma situação de dor. É um parente que morre, é o nosso pai, é o nosso filho, é o nosso irmão, é uma doença que nos chega e nos assola. Então, o sofrimento ainda faz parte do desenvolvimento de nós como espíritos nessa nossa realidade no momento, né? Mas qual aquele que será consolado? É aquele que vive lamentando e reclamando as suas dores, até questionando Deus, mas por que comigo? Por que não com o meu vizinho, com o meu irmão? Por que eu tenho que sofrer isso? Nós somos herdeiros de nós mesmos, como falamos na doutrina espírita. Ou seja, nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós plantamos. E quando nós não plantamos bem, nós colhemos também nada de bom. Não tem como colher algo que nós não plantamos. Nós somos espíritos imortais, vivenciando experiências terrenas há muito tempo, vindo e voltando através das encarnações sucessivas. Dessa forma, estamos agora numa situação que nós criamos para nós mesmos. E se nós reclamamos, se nós vivemos no questionamento com Deus, que nós não merecemos isso, nós já estamos perguntando para nós mesmos, né, que o nosso erro foi muito maior do que nós possamos imaginar. Se eu acho que eu não mereço, é porque algo eu fiz muito pior, porque Deus não nos cobra tudo. Se Deus cobrasse tudo que nós devemos, nós não teríamos condições do reparo, do pagamento, de ressarcir a lei, ao próximo e a nós mesmos, porque atrapalhamos a nossa jornada. Nesse sentido, aquele que sofre resignado, entendendo que aquela dor é para ele, aquele sofrimento é para ele, porque ele foi o causador, compreendendo e lutando para compreender, entender e continuar esse desenvolvimento, no seu desenvolvimento espiritual, é para esse que chega o consolo. Por quê? Porque a vida futura lhe dá o consolo. Porque o sofrimento vai acabar se eu for muito condizente com as minhas ações, no bem, na realização que eu devo fazer, não culpando, não julgando, não apontando, e sim buscando a compreensão, buscando essa luta constante da nossa melhoria interior. Dessa forma, eu sabedor de que a vida não cessa, apenas a material é que se acaba, e que se eu for resignado ali na frente, eu terei uma situação melhor do que eu estava agora, isso me traz um consolo, isso me traz uma esperança. E todos nós precisamos da esperança em algo melhor para nos consolar. E essa esperança é a vida futura, é reencontro com aqueles que nós já nos distanciamos pela morte física, é o reencontro com amigos queridos, com familiares, com o nosso grupo familiar espiritual que nós criamos, estamos aí, né, nos ajustando dentro desse processo reencarnatório e de progresso natural, né, que devemos realizar, já que o progresso é uma lei natural. Então, nesse sentido, aqueles que serão consolados é aqueles que compreendem a dor, né, que bem sofrem, se nós poderíamos usar esse termo, né? O bem sofrer é isso, é compreender que a dor é sua, que ela veio bater na casa certa, no momento certo, na hora certa. Então, se eu tiver essa compreensão e continuar na perseverança no bem, lutando contra as minhas más inclinações, sim, eu serei consolado, porque eu vou ver o fim dessas dores e ao fim dela eu estarei mais feliz, mais produtivo ali, logo após essa vida, na outra vida. Falar sobre as bem-aventuranças, falar de Jesus, dar os significados é algo envolvente, né? Algo que vai assim nos movimentando intimamente, né? Estudar o Evangelho é algo agradável. Basílio e André, nós estamos caminhando para o término desse Visão Espírita, onde conversamos sobre
2 tópicos, né? Acredito que devemos conversar mais sobre isto, mas eu quero pedir ao Basílio, quero pedir ao André, que deixe para o telespectador do Visão Espírita, desse programa, uma mensagem, uma palavra, uma orientação, como a gente sempre diz na abertura do programa, vai levar uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Neste Brasil de meu Deus, né, onde nós atravessamos inúmeros processos de aprendizado em todos os campos de dor. Então eu vou pedir para o André e para o Basílio e para o André, uma mensagem para o nosso telespectador. Basílio. A todos os telespectadores, né? Isso serve para todos nós. Como você citou, Zola, todos nós estamos conscientes do momento tumultuado que passa o planeta. E como o Espiritismo, aqueles que estão à nossa frente, já vêm nos alertando há anos da transição planetária. E que esse processo é um processo para que nós caminhemos então para a regeneração. Então nós não podemos ter dúvida nenhuma, e é a mensagem de Jesus. Por isso que ele disse muito explicitamente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos nós não tenhamos dúvidas, é a mensagem de Jesus, a bússola, é o nosso norte, porque sem essa fé, nós, como o André acabou de falar, perderíamos a esperança. E a esperança é a luz do cristão. André? Deus, nosso Pai Criador, não faz nada que tenha um mínimo de imperfeição possível. Tudo é perfeito. Tudo é planejado. Tudo está bem organizado e orquestrado. Nada está fora do contexto. Então, o que nos cabe compreender é que devemos todos fazer a nossa parte. E a nossa parte é isso, é ter fé, é ter esperança, cumprir com os nossos deveres na melhor forma possível e aguardar justamente a nossa consciência nos acusar quando erramos e quando acertamos. Nesse sentido, a doutrina espírita é uma doutrina que vem nos trazer esse conforto da vida futura, que nada se acaba, nada se perde. Na verdade, tudo tem uma continuidade dentro das leis divinas. A esperança deve permanecer em todos, a fé em todos, mesmo que nós não compreendamos o momento em que passamos, né? Deus, como um pai, ama todos os seus filhos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. O programa Visão Espírita agradece o André, agradece o Basílio, já reformando e fazendo um convite para que voltem a conversar com o nosso telespectador. Agradecemos a você que pacientemente nos acompanhou nesse bate-papo sobre as bem-aventuranças. Jesus, nosso mestre, nosso orientador, aquele que nos conduz através dos tempos, vai te conduzir também. Jesus está aí do seu lado, sentado perto de você, cuidando de você. Se aproxime de Jesus, conviva com Jesus, abra o seu coração e a sua mente para perceber essa presença maravilhosa em todos os dias, todos os instantes de Jesus em nossas vidas. Até lá, até o próximo Visão Espírita.